Vida e Saúde no ar, você aqui comigo faz toda a diferença e é hora de aprender a como cuidar melhor da sua saúde. Hoje a gente vai conversar sobre a imunização infantil e vai ter receita saborosíssima para toda a família, mas especial para as crianças. Você vai aprender gelatina de abacaxi com hortelã. Antes eu quero convidar você para refletir sobre um pensamento muito interessante que diz o seguinte: felicidade não é a ausência de problemas, é a capacidade de seguir em frente apesar deles. Espero que você realmente possa adquirir essa capacidade. Se você realmente tem lutado com isso, peça a Deus e Ele vai te dar chão para pisar firme diante das adversidades também. Quero convidar você para interagir com a gente nas nossas redes sociais. Novotempo.com/Vida e Saúde é o nosso blog. É lá que você encontra receitas, dicas de especialistas, bate-papos interessantes. E é lá que você pode deixar também o que você gostaria de ver aqui no Vida e Saúde. Você também pode usar o Facebook para mostrar, contar a sua história, como é que tem sido a progressão aí das suas mudanças alimentares, mudanças do seu estilo de vida. Deixa lá pra gente e saiba que a sua história pode servir também de inspiração para outras pessoas. Para conversar sobre o assunto de hoje, que é a imunização infantil, a gente está aqui com a doutora Rose Andrade, pediatra. Obrigada pela participação. Bom dia. E também estamos aqui com o Dr. Dorival Duarte, que é infectologista. Muito obrigada pela participação, doutor. Prazer, Teru, estar aqui com os teus telespectadores também. Obrigada. Olha, a gente vai fazer hoje uma receitinha, não sei se vocês gostam de abacaxi. Eu gosto. Tem gente que não pode muito com abacaxi, que às vezes acaba ficando com a boca um pouquinho mais ácida, mas eu aprendi a gostar de abacaxi depois de adulta. E me apaixonei, amo, meus filhos amam abacaxi em casa e é uma fruta super versátil, né? Dá para fazer sobremesa gelada, sobremesa quente. Suquinho. Suquinho, coisa prática, coisa rápida, né? Olha, eu vou dizer para você o que você vai precisar para essa receita, anota aí. Rapidíssima e dá super certo. E saiba que é gelatina saudável, tá? Você vai precisar de 500 ml de água. Você vai precisar também de meio abacaxi descascado e picado assim, em cubos grandes mesmo. Suco de 1 limão. Hortelã a gosto, que a gente vai pegar já já. 1 colher de sopa de agar-agar. E um tipo de adoçante, você pode usar, a gente está usando aqui açúcar demerara, mas você pode usar mel, melado, agave, o que você quiser. Ou se você precisa de um adoçante mesmo, pode usar e vai dar certo essa receita. E a gente também vai usar aqui meia xicrinha de água que a gente vai usar na panela para dissolver o agar-agar, que é a gelatina à base de algas, uma gelatina vegetariana saudável, tá bom? Vou começar já fazendo essa receita, porque a gente vai precisar de um tempo para ela endurecer. Então, olha só, vamos fazer mais... Doutor, eu acho que vou precisar da sua ajuda. Claro. Você pode alcançar pra gente um raminho de hortelã aí da nossa hortinha vertical? E a gente vai bater aqui no liquidificador uma espécie de suco de hortelã, de abacaxi com hortelã. Para o preparo dessa receita... Quem não gosta de gelatina, né? Tá ótimo, doutor. Obrigada. Eu já vou lavar esse raminho. Fresquíssimo. E o primeiro ingrediente que a gente já vai usar aqui na nossa receita é um raminho ou folhinhas de hortelã. O nosso tá bem fresquinho e lindo. E a gente vai bater também o abacaxi. Se você não pode com abacaxi, tem gente que realmente tem alergia, não passa bem, você pode de repente fazer essa receita com suco. Aquele suco de uva concentrado dá super certo e fica maravilhoso também. Agora, o abacaxi é uma fruta tropical, super refrescante e esse aqui tá especialmente docinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o abacaxi. Opa, já caiu um aqui, não estava a fim de vir para o liquidificador. E a gente vai colocar o suco de 1 limão. Vou usar a peneira para a gente não deixar cair nenhuma sementinha aqui. Não quero amargar a nossa sobremesa, gelatina. Suco de 1 limão. E vai aqui ainda a água. A água. A gente está usando meio litro de água, 500 ml de água, para bater aqui com esse suco.
E eu vou deixar ele mais docinho. Por que a gente coloca o açúcar? Se fosse só para tomar o suco, acho que nem precisava do açúcar. Mas como vai a gelatina e vai gelar, ele faz falta. Então a gente vai usar aqui, são 3 colheres de açúcar demerara. Você que de repente não conhece muito do açúcar demerara, tá na hora de experimentar. Ele não muda absolutamente nada no sabor do alimento, especialmente se ele vai ser batido. Ele é triturado, desaparece o sabor. Enquanto ele bate, eu vou adicionar aqui o agar-agar, que é uma sobremesa que você encontra, especialmente em casas de produtos orientais. Muito fácil. A gente vai colocar na água aqui, ainda antes de esquentar, para dissolver. Se eu colocar na água quente, ela corre o risco de empedrar, então eu quero dissolver ela assim, com a água meio fria mesmo. E aí, depois que ela dissolver todinha, a gente vai ligar o fogo. E vai deixar isso aqui ferver bem rapidinho. Ela é diferente do processo de preparo de uma gelatina normal. Ó, tá bem dissolvido. Eu vou só deixar ela dar uma engrossada, uma encorpada aqui mesmo na panela. E outra dica interessante do agar-agar é que ele endurece muito mais rápido do que uma gelatina convencional, que de repente precisaria de horas na geladeira. Se você deixar ela em temperatura ambiente, ela já vai endurecer, vai ficar com um aspecto bacana. E aí depois a gente leva na geladeira só para ficar geladinho mesmo. Enquanto a coisa está acontecendo aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre... O assunto de hoje é realmente um pouco polêmico, né? Imunização. Qual é a função de uma vacina, doutor Dorival? A função de uma vacina é despertar no pacientinho a resposta imunológica que o possibilitará a enfrentar o patógeno quando ele aparecer diante de si, né? Quando ele tiver um evento infeccioso, com as armas de defesa já montadas pelo seu sistema imunológico. Do próprio corpo. Do próprio corpo. Então, a função de uma vacina é gerar anticorpos e guardar uma memória para que quando houver a presença deste agente infeccioso em contato com o organismo, esta memória ser despertada e propiciar a geração de anticorpos que protegerão o paciente contra aquele agente infeccioso. Entendi. Por isso que é importante imunizar já a partir de criança, doutora Rose. Exatamente. Desde que nasce, né? O bebê, dentro das 12 primeiras horas, ele já recebe a hepatite B e depois ele recebe com 1 mês ou 2 meses, o Ministério da Saúde pede para vacinar com 2 meses e 4 meses, né? Não, e 6 meses a hepatite B. Então é importantíssimo antes de 12 horas de nascido já receber. E a BCG também, a maioria já sai do berçário vacinados da BCG, que é da tuberculose. Tá. Vou fazer uma pausa na nossa conversa. Olha, o agar-agar já engrossou, a gente vai voltar para o liquidificador e agora a gente vai misturar isso bem aqui no liquidificador e já estamos finalizando a nossa gelatina. Aqui vai ser uma batida rápida, só para misturar mesmo. Misturou, a gente vai colocar aqui, tá super mole ainda, mas é uma questão de tempo para que ela encorpe e vire a nossa gelatina de fato. Tá com um cheirinho super gostoso. E aí pode usar a criatividade para enfeitar. Doutor, muita gente tem medo de vacinar. Existem muitos mitos relacionados à vacina que realmente e muita coisa disponível também de informação que realmente faz com que algumas pessoas decidam-se por não imunizar as crianças. Existe um risco nisso? Claro, existe um risco muito grande quando se decide não se vacinar, né?
Vale mencionar que para que uma vacina ela venha a ser liberada para a sua utilização, a vacina passou por diferentes etapas de teste, de segurança, de eficácia, antes de ser liberada. E é uma arma que a gente tem para proteger infecções importantes. E graças a esta arma, a incidência de várias doenças infecciosas ha caído dramaticamente. Talvez o exemplo mais contundente seja exatamente a questão da vacina da varíola, né? O vírus da varíola, ele deixou de existir sobre a face da Terra graças à vacinação. E era uma doença contagiosa que levava a morbilidade importante e a mortalidade importante. É uma doença que já não existe mais. Outras doenças foram grandemente minimizadas e teoricamente, são doenças que têm a capacidade ou a possibilidade de serem erradicadas, né? Por exemplo, o próprio caso da poliomielite, né? Ainda existem casos de pólio no mundo, mas a incidência de pólio ha caído dramaticamente, graças a Deus e graças aos conhecimentos da ciência, né? Então, existe muito risco quando se decide não vacinar. Será que dá para a gente dizer que todas as pessoas reagem da mesma forma às vacinas, doutor? Talvez mencionar que, em certo sentido, no que se refere ao aspecto imunológico, a resposta é razoavelmente semelhante. Ainda que nem todas as vacinas, elas cheguem a despertar anticorpos protetores em 100% dos pacientes que as recebem. Mas, em linhas gerais, o que faz a vacina é despertar esta resposta de produção de anticorpos, e este é um fator relativamente comum entre os pacientes de uma forma em geral. Agora, a forma como cada pessoa responde à vacina é uma forma diferente, ou seja, tem pessoas que podem ter um pouquinho mais de efeitos secundários de uma ou de outra vacina, outras pessoas menos efeitos, outras pessoas nenhum efeito secundário, mas, obviamente, os benefícios de uma vacina sobrepassam de forma quase que incontável os benefícios que ela traz. Com certeza. Ó, vou levar aqui para a geladeira, já deu uma boa endurecida, olha só que legal, já está bem firme. A gente vai levar realmente para ficar com aquele aspecto geladinho. E eu tenho uma pergunta importante para a doutora Rose. Espera aí só um minutinho. Vou colocar esse aqui e já vou pegar um outro que a gente já fez com antecedência para vocês experimentarem. Você aí de casa sabe que essa receita passo a passo está completo lá no nosso blog, então pode acessar para fazer seguindo passo a passo as quantidades, e aí você vai poder reproduzir aí com certeza na sua casa e alegrar todo mundo. Quero convidar vocês para sentarem ali na nossa mesa da conversa. Okay. Vamos para lá? E aí a gente vai degustar essa delícia aqui, gelatina de abacaxi. Olha que maravilha que ficou. E o cheirinho do limão, com licença, doutora, eu vou deixar aqui, olha, doutor, por favor. Obrigado. Enquanto a gente vai degustando aqui, a gente vai conversando mais sobre a imunização infantil. E a minha pergunta, doutora, é a seguinte: existem algumas doenças que não são assim tão terríveis como as que o doutor citou aqui, como no caso da varicela ou da catapora. Talvez não seria melhor a gente deixar que a doença viesse, fosse embora e aí a gente não precisaria vacinar? Quais são os riscos de tomar-se essa conduta? Na verdade, isso o pessoal sempre diz assim, por que vacinar, né, da varicela? Mas a varicela é um vírus que pode produzir mais tarde, quando você já tem uma certa idade, a varicela zoster. Você fica com o vírus eternamente no corpo. E você pode ter crises de varicela zoster, né? Que é o zoster que dá uma dor imensa, o doutor pode até explicar melhor, mas que pode trazer problema muito sério para a pessoa, né? E, existem complicações? Além disso, complicações como infecções da lesão. Depois que o bebê
ou a criança machuca e fere e abre a bolhazinha, ali pode ter uma infecção. Eu tive uma criança de 8 anos, meio gordinho, um tecido celular subcutâneo aumentado e que teve uma complicação da varicela, que foi uma infecção importante, ficou sem um pedaço, além da infecção, ele ainda ficou sem um pedaço aqui do abdômen, do tecido, e teve que fazer transplante, teve que fazer um enxerto ali de pele. Quer dizer, foi um caso de uma doença que não é tão complicada assim, Exatamente. mas que ficou complicada depois. Tive também outra criança de 2, e geralmente eles já chegam com essa infecção. Uma criança de 8 meses e que apresentava lesões infectadas de varicela pelo corpo. E a pior foi nas costas, onde a gente usou por muito tempo, antibióticos e mudava o antibiótico e ela com febre direto. Tadinha. E demorou, graças ao bom Deus, ela evoluiu bem, mas sofreu muito. Talvez, Teru, apenas mencionar também que essas lesões do varicela são lesões que às vezes não são lesões tão grandes, etc., na pele, mas justamente como a doutora Rose mencionou, servem como porta de entrada para infecção local, como nos casos dos pacientes que a doutora exemplificou, mas com potencial de maior gravidade ainda de disseminação sistêmica da infecção, né? Tem uma bactéria, especialmente o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que faz parte da flora normal da pele, mas ele é um micro-organismo muito virulento, muito agressivo. Se ele cai na corrente sanguínea, ele pode ir para os pulmões, produzir pneumonia com vários focos, pode ir para as válvulas do endocárdio, produzir endocardite, pode ir para as vértebras ou os ossos longos e produzir osteomielite, que são infecções complicadas de serem tratadas, tudo a partir de uma doença que se instalou, porque a pessoa acabou não sendo imunizada, fez a infecção e fez infecção secundária, que são infecções por bactérias que podem ser muito catastróficas e desastrosas. Olha só, é importante então a gente pensar, avaliar realmente essa questão e conversar com um especialista, de repente o pediatra que acompanha a família, de repente o infectologista, um clínico geral que realmente dá sua confiança, discutir esse caso, não tomar uma decisão simplesmente em coisas que você anda lendo por aí ou anda assistindo por aí, porque existe muito mito, infelizmente, ainda com relação a esse assunto. Agora é o seguinte, a gente vai acompanhar uma matéria que a nossa equipe preparou de como são feitas, como são preparadas as vacinas. A vacina com certeza faz parte da nossa vida. Quando pequenos, lembramos muito da conhecida vacina de gotinha ou da tão temida injeção. Mas depois de adultos, esse tipo de imunização ainda acontece. Mas a dúvida que fica é como é feito, como é produzido esse tipo de vacina? Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho como é feita a vacina H1N1, a tão famosa vacina contra a gripe. A produção da vacina contra a gripe é feita pelo Instituto Butantan. Aqui nesses laboratórios são produzidas cerca de 54 milhões de doses que devem ser distribuídas e levadas para todo o Brasil. Mas para todas as doses saírem de um laboratório como este e chegar até a população, a vacina passa por um processo bem complexo. Tudo começa pelo ovo. Sim, o Instituto recebe de uma granja no interior de São Paulo diversos ovos embrionados de galinha. Isso porque os ovos são recipientes perfeitos para a multiplicação do vírus H1N1. Dentre tantas etapas, a primeira consiste na aplicação do vírus. Uma máquina injeta esse vírus diretamente nos ovos. Depois disso, eles vão para uma incubadora que faz praticamente o papel da chocadeira. Nessa estufa, eles passam de 60 a 72 horas. Só para você ter uma ideia, a tom de curiosidade, nesse período que o ovo fica na incubadora, o vírus se multiplica quase 10 milhões de vezes. Pois é, muita coisa, mas é a partir daí que a vacina começa a ser produzida. O
próximo passo é o processo conhecido como segmentação. Nesse momento, os vírus são todos mortos e então são extraídos os anticorpos contra a gripe. Depois de tantos processos complexos e diversos passos, a vacina sai do Instituto Butantan e vai diretamente para a população. São tantas pessoas auxiliadas com essas doses. Bom, dúvida sanada? Nós esperamos que sim. Muito interessante o processo de vacina, de preparo das vacinas, né? Queria saber o seguinte, doutora, muitas vacinas aplicadas no mesmo dia fazem mal? O sistema imunológico vai dar conta? Quem sabe depois o doutor Dorival pode completar. Não, realmente não. Por exemplo, uma vacina, várias vacinas, cada uma tem o seu papel, né? Vão formar os anticorpos para aquela doença, né? E quando você pega uma doença, você não é só um germe que vai dar entrada no seu corpo, são vários, né? Então, quer dizer, é assim que funciona. Também. Mas então não tem problema, porque às vezes no sistema público a criança recebe lá 3, 4 vacinas ao mesmo tempo. E a mãe fica preocupada porque vai dar febre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a reação da vacina, o que pode dar ou pode não dar. Outra coisa é realmente se a vacina está fazendo efeito, se ela vai gerar todo aquele estímulo do exército do corpo, né, doutor? É verdade. Em realidade, hoje se dispõe de vacinas que são administradas em uma forma de vários agentes imunogênicos em uma só aplicação. Então, isso é uma facilidade muito grande. Você tem a vacina pentavalente, você tem a trivalente e por aí vai. Então, isso possibilita que o bebezinho, a criança, receba numa única injeçãozinha a aplicação de várias vacinas, 4, 5 vacinas ao mesmo tempo, ao invés de ser picada 5 vezes. Né? Naturalmente, essas vacinas, nem todas elas estão disponíveis exatamente na rede pública, assim, nessa forma conjugada, mas é uma facilidade que existe para que as criancinhas tolerem melhor. Né? Mas imunologicamente falando, não vai sobrecarregar o sistema? Não, imunologicamente não. Por quê? Porque o sistema imunológico vai lidar de forma, entre aspas, personalizada com cada um dos agentes estimulantes que estão ali na vacina, né? Dos agentes indutores de anticorpos. E vai gerar anticorpos para aquele determinado micro-organismo e não para outro micro-organismo diferente. Então, se ela recebe, por exemplo, a tríplice, né? Que é a chamada em inglês, o pessoal chama, nós chamamos a MMR, né? Que é a tríplice, que é sarampo, rubéola e cachumba. Ela vai processar anticorpos específicos contra estes 3 patógenos. Tá certo. Né? Então, não existem problemas em serem administradas vacinas de mais de um micro-organismo ao mesmo tempo para o paciente. Agora, naturalmente, nem todas as vacinas podem ser dadas de forma concomitante. Né? E nem todas as vacinas podem ser dadas para todas as pessoas. Né? Tem pessoas que têm contraindicações para receber vacinas. Né? Talvez até é interessante mencionar, as mulheres grávidas, elas devem diferir a utilização de vacinas com vírus vivo atenuado. Né? Por exemplo, o vírus da febre amarela, por exemplo. Então tem que seguir a orientação do especialista, senão pode dar problema também, não é um negócio que você vai fazendo indiscriminadamente. Exatamente, exatamente. E talvez até as pessoas perguntem, mas então por que não se vacina todo mundo para todas as coisas? Porque, em realidade, as vacinas elas passam por um processo de estudo, de investigação, de eficácia, de segurança muito grande. Talvez mencionar um exemplo por que não se vacinar todo mundo indistintamente. Né? Vou usar o caso da vacina da febre amarela. Nós acabamos estamos vivendo, né, um surto de febre amarela no Brasil, sem precedentes na idade mais recente. E por que não vacinar toda a população brasileira? Se está vacinando agora as pessoas que estão vivendo nas áreas de risco ou que estão viajando para as áreas de risco.
não se vacina, por quê? Porque a vacina ela tem os seus benefícios extraordinários, tem possíveis efeitos secundários também, né? Dor local, pode dar um pouquinho de febre, etc. Mas, em uma proporção que é de uma para cada mais de 1 milhão de pessoas vacinadas para a febre amarela, essas pessoas podem fazer o que nós chamamos uma doença viscerotrópica pelo vírus da febre amarela, que é um vírus atenuado que está na vacina. Então, esta pessoa pode desenvolver um quadro semelhante à febre amarela, né? Ou seja, com a manifestação clínica, ficar ictérica, febre alta, e que pode ser uma reação muito grave e que, excepcionalmente, rarissimamente, mas pode acontecer, pode levar o paciente ao óbito. Então, por isso que a vacinação não é indiscriminada no caso da febre amarela. Tá certo, tá certo. Olha, você recebeu aqui agora algumas informações realmente que podem, de repente, dar um norte, um início aí para a sua jornada, mas é importante, ficou bem claro aqui com a doutora Rose, com o que ela disse, com o que o doutor Dorival mencionou aqui também. Bem claro que é importantíssimo fazer uso das vacinas. Muitas doenças já foram realmente controladas, algumas foram erradicadas e você não pode ser egoísta, não. Pensa só em você, no seu caso. Pensa na comunidade, pensa num todo, que você pode ser um agente realmente ajudando a conter essas doenças e melhorar o nosso mundo. Obrigada pela participação no Vida e Saúde. Às ordens. E a gente fica por aqui até o próximo programa com muito mais Vida e Saúde para você. Tchau! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.